Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui com o Falcone da EDP para falar sobre um processo que é bastante interessante, a gente estava falando sobre isso, mas de alguma forma também polêmico, né? Na medida em que a gente traz para a discussão muitas questões que eram subentendidas, e aí os entendimentos que a gente vai firmar a partir da discussão com a sociedade não necessariamente agradam a todo mundo, né? Então, a gente vai falar sobre resiliência de redes. E acho que antes de falar, né, sobre o que a ANEEL está fazendo, talvez começar com você, Falcone, explicando um pouquinho assim, qual é o desafio que vocês têm, ou enfrentado, acho que mais recentemente com essa questão, embora ela não seja nova, né? Se quiser comentar. Sim, bom. É um prazer, Agnes, estar aqui, né, com vocês, aqui no CEND. Para mim é um prazer enorme discutir esse tema que para a gente é super caro. Eu acho que, já respondendo aqui, né, o teu ponto, de fato, resiliência de rede é uma questão que já vem de bastante tempo, mas que a gente sente que teve alguns pontos que talvez seja um ponto de inflexão e que a gente realmente precisa tratar dentro do setor de energia. As experiências, né, de eventos, sobretudo de eventos de muita crise, eventos climáticos e tal, trouxe algumas necessidades e as próprias empresas se reinventaram. As empresas do nosso grupo, né, da EDP, passaram por alguns processos, tanto em São Paulo quanto no Espírito Santo, e esse aprendizado nos trouxe aqui alguma experiência e alguma capacidade de se reinventar e de conseguir atender o cliente de uma forma diferente. Que a gente, né, acho que se orgulha bastante de ter conseguido alguns bons resultados, a gente pode explorar um pouquinho. E certamente eu acho que esse é um dos temas, né, que estão sobre sua relatoria, que é dos mais relevantes, que realmente tem a ver com o futuro, né, da energia no Brasil. Obrigada, Falcone. Fernanda está aqui, viu que ele falou do cliente, e eu acho que, no fundo, é um pouco... É muito legal ouvir isso na sua fala, né? Porque quando a gente fala de resiliência de redes, está todo mundo pensando no investimento, né? Em fortalecer a rede, que, de fato, é importante. Mas eu acho que as distribuidoras de energia terem a consciência, né, de que isso é a prestação de serviço público e que, no fundo, o cliente, ele não está muito interessado, né, como a energia chega na casa dele. E aí, um dos pontos, então, vamos para a consulta pública, né, que a gente trouxe um pouco sobre melhorar a comunicação com o cliente, né? A gente está num mundo em que hoje o cliente é muito vocal, vai nas redes sociais, pega informação em todos os lugares que a gente não sabe quais são. Então, a gente tem uma obrigação, de alguma forma, de dar a melhor informação fidedigna, com a agilidade necessária nos canais que conversam com o cliente. Sobre isso, você pode compartilhar alguma coisa que vocês têm feito? Sim, eu acho que tanto no canal com o cliente direto, quanto com o poder público, né? Também é super relevante você conseguir manter o poder público avisado e brifado das coisas que você está fazendo, quanto com a imprensa, né? Então, acho que são dimensões muito complementares e todas elas muito importantes. E é curioso que nesses momentos de crise, tanto o poder público, né, a gente tem experiências de, por exemplo, prefeitos que vão para a mídia social, vereadores que vão para a mídia social, explicar aquilo que está acontecendo e avisar que a distribuidora já está atuando dentro daquela região. Isso ajuda bastante. Do ponto de vista de imprensa, o próprio treinamento, muitas vezes a gente chama até os jornalistas para irem conhecer como é que é o centro de controle e, a partir disso, entender a complexidade que fazer uma religação de emergência. Porque é natural, né, que isso que você falou, né, a gente está muito acostumado em ter disponibilidade de quase 100%, né, da energia a nosso dispor. E a hora que ela falta, ela realmente faz muita falta, ela é muito essencial. Então, esse aviso e até como explicar para o jornalista toda a complexidade tem sido positivo. Eu acho que o principal ponto que dá para compartilhar é uma experiência no Espírito Santo, que um ano depois, né, de ter passado por uma crise muito, muito severa em um dos municípios, a EDP ter sido chamada, né, lá para ganhar até uma medalha, uma honraria lá na cidade pela forma como ela cuidou desse processo.
Eu acho que é um reconhecimento. É um reconhecimento que vem assim meio que coroar, né, todo um trabalho que sempre passa por aprimoramento, mas que acho que tem sido adequado. Eu estava aqui pensando, né, que uma coisa que a gente não colocou na nossa proposta, você falou bem, que a gente falou muito do contato ou da comunicação com o consumidor e com poderes públicos, que é essencial. Mas esse da imprensa a gente não colocou. E eu acho que talvez da imprensa também é uma coisa que a gente tem que... Mas, assim, é meio óbvio, né, Falcone, assim, o que... Quando as pessoas vêm falar para mim, o que vocês estão fazendo, né, na consulta pública de resiliência? Aí conta a história do processo, né, colocamos na agenda regulatória, a gente fez uma tomada de subsídio com perguntas abrangentes para perguntar para a sociedade quais eram os problemas que eles entendiam que a gente tinha que enfrentar. Fez um workshop, viu experiências internacionais e depois, com base no que veio de contribuição, as áreas propuseram uma norma que eram de aspectos que a gente entendia que são de mais baixo impacto, né, e por isso dispensava a análise de impacto regulatório. A gente, na diretoria, adicionou, né, com as áreas a questão lá das compensações, que a gente sabe que é mais polêmica, que não pelo argumento do baixo impacto, mas pelo argumento da urgência, para dar uma resposta para os consumidores e criar um incentivo econômico mais forte para as distribuidoras. Mas, de qualquer forma, a gente vê que tem mais coisas que a gente pode incorporar só de conhecer as experiências das distribuidoras. E por que eu estou falando isso? Porque foi muito aprendizado, né, de 23, 24 até a abertura dessa consulta pública e acompanhando as distribuidoras e, no fundo, digamos assim, o trabalho que a gente fez, que é aquele do óbvio, na parte de baixo impacto, a gente não precisa, eventualmente, dizer como tem que ser um plano de contingência, a gente não precisa necessariamente dizer como tem que ser um plano de manejo vegetal. Só que, como a gente via que a resposta das distribuidoras elas eram muito díspares, né, na sociedade brasileira, nas diversas regiões, que a gente, enxergando o que vocês foram fazendo, né, as empresas em umas concessões e outras em outras, que a gente falou assim, poxa, pelo menos parâmetros mínimos, né, do que a gente espera nesses documentos, nesses trabalhos, são relevantes. E aí, dos aprendizados, né, então, um dos itens que está lá na consulta pública também é sobre o que a gente começou chamando de compartilhamento de infraestruturas, né, de serviços, de técnicos, o que quer que seja para essas situações de emergência, que depois ganhou o nome de sessão emergencial. E aí a gente sabe, claro, que tem uma preocupação, né, de como que a gente vai remunerar isso entre as próprias distribuidoras, tem toda uma preocupação com aquilo que está na tarifa, né, mas fato é que tinha um lado que a gente via que, para algumas distribuidoras, isso já funcionava bem melhor do que para outras. E aí, umas coisas muito bobas que a gente via, por exemplo, e das narrativas das distribuidoras. A gente teve aqui uma situação de emergência, a gente cedeu as equipes... E aí chegou lá, teve que fazer um treinamento de segurança, né, em vez de já colocar a equipe direto para atender a emergência. E as primeiras 24 horas, 48 horas são super importantes. Então, não é possível que, em um ano, a gente discutindo resiliência de redes, as distribuidoras não fizeram isso de treinar as equipes para essa situação. Mas tudo bem, eu acho que assim, a gente está aprendendo, e aí eu acho que a consulta pública ela vem para dar essas diretrizes de uma forma mais clara do que a sociedade espera, né, de alguma forma, dos prestadores. Excelente, Agnes. Acho que você tocou no ponto mais importante aqui, que é essa do análise de impacto regulatório. É que a gente, a nossa contribuição, inclusive, né, mais destacou. Porque o que acontece? Cada empresa, de fato, faz de um jeito, né? E são várias formas que podem chegar a bons resultados. E às vezes, quando a gente acaba estabelecendo critérios que acabam não sendo mínimos, eles acabam criando incentivos que são muito complicados. Alguns deles talvez sejam até perversos, né? Você acaba gastando energia, gastando recurso em uma regra que não é aquela melhor regra que se adapta àquelas pessoas, àquela região, ou até ao próprio time que vai executar. Então, particularmente, a gente acredita que essa parte da análise de impacto regulatório ela vai conseguir criar aqui esses standards mínimos que é óbvio que vocês estão preocupados, a gente também está preocupado. E aí, tanto na distribuição quanto na transmissão, acho que vale a pena. Mas para te contar um pouquinho como é que é o nosso desenho, né? Talvez sejam aqui 5 grandes etapas para conseguir fazer um bom atendimento lá no nosso grupo. A primeira grande etapa é a antecipação. Então, olha, é muito difícil a gente criar uma regra, né? Uniforme Brasil para eu conseguir antecipar algumas coisas. Agora, certamente eu tenho que ter algum monitoramento de clima, né? Quanto melhor esse monitoramento,
mais eficaz eu vou ser. As empresas têm estratégias diferentes do ponto de vista de times, mas no nosso caso, a antecipação vinculada a trazer times multidisciplinares que a gente consiga converter em atividades diferentes foi super chave para dar as boas respostas. Depois, uma segunda grande etapa é no momento da crise. Como que você inaugura uma crise? Né? É só a chuva? É só o impacto? É um impacto regional? É um impacto muito localizado? É um impacto mais abrangente? Depois, quem toma a decisão, né, nessa sala de crise? Nós temos as experiências necessárias para tomar essa decisão? É um outro ponto que não adianta muito você colocar em norma. Você precisa ter ali pessoas que tenham vivência, inclusive naquela rede. Né? E para a gente isso tem sido um dos destaques. Né? A capacidade de tomar decisão rápida é o que tem feito aqui diferenciais. Depois, um terceiro grande aspecto tem a ver com o investimento que você comentou. É impossível você não fazer aqui, você tem que fazer os investimentos corretos. O investimento que às vezes parece simples, né, como o religador, não é uma grande tecnologia, como a gente fala, não é da NASA, mas dá um resultado tremendo. E aquele resultado melhor ainda, porque o cliente nem percebeu, piscou a luz na casa dele, mas ele não ficou sem luz. Né? E isso resolve ali, o pessoal técnico comenta, às vezes em coisa de 3 minutos você resolve 40% do problema. Poxa, é muita coisa. Né? Então, esse tipo de coisa também ajuda muito em como a gente conseguir construir. Depois, o quarto aqui é exatamente o processo de execução. E nessa curva de aprendizado que a gente teve, a gente sentiu que a gente precisou reforçar muito essa questão de segurança. Você citou a segurança, e cada empresa tem ainda um critério de segurança. Isso é natural. A gente também não consegue fazer standards. Na verdade, os standards eles até existem, mas cada empresa tem um pouquinho da sua cultura. E a gente vai precisar realmente, isso é tempo, é treino, é desenvolvimento de ações conjuntas. O SEND, por exemplo, né, com as competições, criando esse tipo de standard que eu acho que vai evoluir. Mas essa talvez seja uma evolução lenta. O conhecer a rede, né, a hora que a gente fala de traçar uma nova estrutura de medição, a gente precisa pensar nisso. E o último é o que a gente já abordou, que é a parte da comunicação. É na crise que a gente testa, né, essa comunicação. Talvez esses 5 grandes pontos aqui, eles mereçam algum nível de standard, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não passar um pouquinho a mão. Por exemplo, a hora que a gente falar, não, você tem que divulgar todas as informações do seu site com informação a cada 5 minutos. Cara, isso pode ser um problema danado, porque a consistência interna da informação ela é fundamental, até para a gente passar a informação correta para as pessoas que estão lá fora. E isso pode ser demonstrado até pela prática, né? Se a gente consegue manter uma boa comunicação com a imprensa, poder público, utilizando outros métodos que às vezes são muito mais eficazes. Mas acho que é legal da consulta pública é isso, assim, vocês trazerem alternativas naquilo que entendem que ou a proposta não é boa ou é inviável de alguma forma, né? Eu acho que quando a gente falou dos estándares era muito mais na linha de não entrar no mérito do conteúdo, né? Mas assim, tem que ter um plano de contingência, isso que você falou, tem que ter claro nesse plano de contingência qual que é o gatilho que você passa de um nível de emergência para outro. E é justamente uma outra coisa que a gente viu nessas situações. Poxa, não basta você ter um plano de contingência que é um documento que está dentro da gaveta. Poxa, tem que estar assinado, divulgado. Então, a gente tem que ter esse tipo de evidências de que aquele documento ele realmente é algo aplicável na prática e depois, óbvio, né, verificar com a fiscalização, no caso concreto, o que foi feito. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço, acho que para convergir, né, no sentido daquilo que, de alguma forma, a gente tem que indicar como necessidades mínimas, mas respeitando. Eu acho que essa, digamos assim, a liberdade, né, dos agentes e dos grupos de adotarem, talvez, estratégias diferentes e como que a gente delimita isso, né, em termos de norma. E aí eu queria aproveitar, então, você aqui vindo de um grupo de fora, para você dizer para a gente, eu não sei também o quanto, né, mas o que vocês trazem da experiência fora nessas práticas de vocês? Eu lembro muito a gente assistindo aqui no Brasil, na televisão, os incêndios em Portugal, né? E então, assim, tem algum, digamos assim,
você tem como dizer se houve algum aprendizado lá, que assim que a situação foi difícil lá também, eles aprenderam, estão trazendo esses aprendizados para o Brasil? O que você observa? Excelente ponto. E vice-versa, né? Eu acho que tem uma coisa boa, assim, os estándares brasileiros são muito bons, né? A regulação brasileira é super reconhecida e os nossos padrões técnicos também. Dentro do grupo, por exemplo, a gente tem uma comitê, né? Com todas as redes, né, que esses aprendizados são compartilhados, e tanto as experiências difíceis que a gente teve aqui, quanto as experiências que a gente teve em Portugal, que tivemos na Espanha recentemente, né, como conseguir mobilizar as pessoas para fazer esses atendimentos. As estruturas de rede são um pouquinho diferentes, mas sempre é muito rico. E outras experiências com distribuidoras aqui do Brasil. A Brad tem um grupo, né, um comitê que cuida disso, e até experiências internacionais. A gente teve, até por conta de resiliência de redes, teve recentemente nos Estados Unidos, olhando lá para como é que eles lidam com furacão, né? Era uma boa experiência para conseguir entender se nossos padrões eles estão adequados, se o nível de atendimento minha leitura foi bem positiva, assim, a gente não perde nada, sempre tem alguma coisa que você pode melhorar incremental, mas a vida é assim. Agora, do ponto de vista de standard, acho que estamos ok. E tem mais uma visita agora, né, para o Japão, salvo engano, que também vai olhar para isso, né? Então, assim, onde no mundo a gente tem as melhores experiências, a gente tem que conseguir, e acho que tem conseguido de alguma forma, trazer aqui para a nossa experiência. Você falou essa história dos Estados Unidos, a gente ouve, assim, conversa, né, com o pessoal das distribuidoras, e sempre tem um olhar do quanto que culturalmente nos Estados Unidos as pessoas estão preparadas para lidar com a situação de emergência. Então, por exemplo, a gente vê agora lá em São Paulo que toda vez que tem uma chuva forte, todo mundo recebe um SMS no celular, né, que a Defesa Civil manda, todo mundo recebe. Mas isso não significa, na prática, que a pessoa sabe o que ela vai fazer com aquilo. E quando a gente vê nos Estados Unidos, né, acho que já, culturalmente as pessoas já sabem que, eventualmente, tem que evacuar a cidade, tem que ir no supermercado comprar água, a lanterna. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos que ela fala que eles chamam The Hurricane Party. Todo mundo fica dentro de casa e as pessoas bebem bastante, assim, porque não tem muito o que fazer. Eles já sabem que tem que ficar dentro de casa e tal. Mas eu estou fazendo essa provocação no sentido que a gente fala bastante da comunicação com o poder público, mas aí o que eu fiquei refletindo dessas falas que vêm das distribuidoras sobre o quanto que a gente tem que preparar as pessoas para uma situação dessas irem para casa, não ficarem no meio da rua, né, se prepararem para ficarem talvez um período sem energia. Ela é contra-intuitiva e talvez não muito desejável pelo ponto de vista de quem é gestor, né, de alguma cidade, de algum estado, porque você está falando assim, possivelmente, para uma atividade econômica, né, você gera um monte de outros efeitos que são indesejáveis. Então, na medida do possível, o quanto for possível manter a vida normal naquela cidade, acho que é o que possivelmente esses gestores públicos desejam. E aí é que eu penso que, de repente, a gente, mas óbvio que tem que ser bastante municiado por vocês, talvez tenha um trabalho para fazer com esses gestores públicos, né, dos entes federativos, seja estados, seja municípios, no sentido de, talvez, pensar numa forma de comunicar quais são as ações que a gente espera em termos de comunicação para o cidadão. Assim, porque é isso que eles falam, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas sabem que vão ficar sem energia por um tempo, e isso não gera uma insurgência social. Óbvio que você sabe que tem que ter um esforço, e o quanto que as próprias distribuidoras, do que eu ouvi desses relatos, estão preparadas, já estão com todos os caminhões em vários lugares, né, por onde o furacão vai passar. Mas eu acho que tem, talvez, esse olhar de que a gente tem que explicar para a sociedade o que isso implica na prática, de expectativas também sobre o cidadão, né? Sobre como que ele talvez deva se comportar e que expectativas ele tem que ter para essas situações. E vocês têm trabalhado nisso ou não? Agnes, essa sua fala é super importante. E, de fato, é isso mesmo. Assim, não é um esforço individual, é um esforço coletivo, né? A gente vê, por exemplo, que talvez uma das grandes chaves, né, que a gente compara com os Estados Unidos é a capacidade de antecipação. Então, você não fica... Dificilmente você vai saber de um furacão ou de um grande evento no dia, né? Uma hora antes, perdão.
Geralmente você tem alguns dias e dá tempo do governador ir na televisão, o prefeito, a polícia se mobilizar, a defensoria e tudo mais. Aqui no Brasil, o nosso nível de preparação ele acaba sendo diferente, porque a gente não tem a mesma assertividade dentro das previsões climáticas, né, que se tem para um furacão, seja pelo evento, seja pela capacidade técnica e como é que fala, de equipamentos, né, para conseguir fazer essas previsões em nível nacional, medidores e tudo mais. Então, acho que o primeiro passo é a gente conseguir melhorar essa capacidade de previsão. A segunda, que também é muito relevante, que assim, às vezes eu já vi, né, gestores públicos fazerem comentários, não só esse de, olha, vai chover, tome cuidado, né? Isso tem se intensificado nos últimos anos com rede social, né? Chega até as pessoas informação também muito de qualidade, mas eu já vi gestores públicos, por exemplo, compreendendo, em audiência da própria ANEEL, compreendendo, olha, nós temos uma cidade super arborizada e isso causa algum transtorno adicional, né? E essa forma de conseguir levar a informação para a população, eu ainda acho que é um grande desafio. Acho que todos nós, né, empresas, regulador, poder público, temos esse desafio de conseguir levar para o cidadão uma condição real de rede. Não adianta eu querer enterrar a rede inteira, não adianta eu querer deixar a rede inteira 100% aérea. Eu acho que a gente tem que conseguir tratar os problemas da forma como eles são, da forma como eles aparecem. Também acho. Muito bom. Não sei se alguém tem alguma pergunta. João? Inês, primeiro, acho que é um tema super importante, super relevante para a sociedade. E eu queria ver a visão da ANEEL em relação à ajuda mútua entre distribuidoras, né? Uma vez que os eventos estão cada vez mais severos e, obviamente, nem sempre é tão fácil sozinho recuperar rápido. O que a gente viu é que, dos eventos que já ocorreram, né, já houve essa solicitude das distribuidoras. E aí, fora essas partes mais operacionais, de fato as equipes estarem treinadas, né, sempre teve essa questão, como é que vai ser o reconhecimento disso depois? E aí, o que a gente colocou na proposta de norma, que essa cessão de recursos, ela só deveria ser acionada no plano de contingência de cada distribuidora naquele nível extremo, porque a gente sabe o quanto que, no momento que uma distribuidora cede um recurso para outra, vai que acontece uma coisa lá na área de concessão dela, e ela fala, eu não pude dar assistência adequada, preciso aqui que vocês me liberem desse DEC, FEC, seja o que for, porque eu estava ajudando a concessionária do outro lado. Então, possivelmente, a gente vai passar muito mais pela análise dos casos concretos nessas situações, né, para ver que teve um compromisso, assim, a distribuidora possivelmente estava realmente ajudando, e tem como comprovar, mas, então, assim, foi um pouco esse olhar. Assim, a gente entende que é muito importante e, por outro lado, né, o receio que a gente tem é diferente. Com esses eventos, a gente viu, que nem disse o Falcone, diversas estratégias distintas, né, das concessionárias. Umas com equipes multidisciplinares, próprias, terceirizadas. E aí a gente tem medo de criar um incentivo ao subdimensionamento das equipes e dos materiais necessários para essas situações, porque, no fundo, a distribuidora vai poder contar com o apoio das outras. Então, balancear esses incentivos, né, que é o que a gente tentou colocar na proposta de norma. Agora, vamos ver o que vem de contribuição, né, Falcone? Não sei se você quer comentar. Acho que posso até complementar um aspecto que eu acho muito importante isso. O setor de energia elétrica, ele é solidário. As empresas são solidárias entre si, né? A gente vê eventos extremos lá em São Paulo, a gente viu no Rio Grande do Sul, todas as empresas, né, cederam aqui o que tinha. E não só as distribuidoras, a gente teve transmissora cedendo, né? Nós mesmos tivemos auxílio da CETEP, no caso lá em São Paulo, da ISA hoje, né? Lá em São Paulo. A CEMIG aqui também já cedeu helicóptero. Então, eu acho que essa solidariedade setorial ela é muito positiva. Eu concordo com você que a regulação é sempre uma rede de incentivos, né? E tem que ter os incentivos, tem que ter os incentivos corretos, perdão. E aí, Agnes, eu acho que esse é o ponto. Uma análise de impacto regulatória, né, ainda que ela não seja exaustiva,
ela é fundamental para conseguir colher todos esses aspectos aqui do que a gente já faz hoje e até do que a gente poderia fazer. Talvez a nossa maior contribuição na consulta pública seja essa. Assim. A gente confia na regulação e entende que esse instrumento pode ajudar muito a gente ter uma norma bem consistente para olhar o futuro. Afinal de contas, a resiliência é uma coisa que veio para ficar. É inegável isso. Eu acho boa essa ponderação. Assim, vou te dar minha visão preliminar sobre isso. Até tem um tempo que a gente está tentando agendar uma reunião com o pessoal de qualidade regulatória do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, né, que tem uma secretaria lá. Por que, Falcone? Assim, eu entendo que, óbvio que, desejavelmente, a gente faria uma análise de impacto regulatório e analisaria as alternativas, e aí escutaria a sociedade sobre as alternativas para fazer uma escolha regulatória. Só que a gente vê que, passado 2 anos bem, digamos assim, marcados por respostas boas e não boas, né, nessa situação de resiliência de redes, a gente não tem muito como esperar para fazer uma análise de impacto regulatório. Mas o decreto prevê o contrário, né, que é a gente fazer a análise de resultado regulatório quando a gente pensa no ciclo de aperfeiçoamento da regulação. Então, assim, acho que provavelmente, tá, Falcone, a gente deve fechar a consulta pública com alguma escolha, né, regulatória sobre essas questões, já, né, endereçado para análise de resultado regulatório, porque é ela que vai mostrar assim, poxa, essa escola foi boa, deixou de ser boa, podia ter olhado outra coisa. E aí, digamos assim, acho que é uma regulação que a gente já sabe que nasce para efeitos de aperfeiçoamento mesmo, porque, no fundo, digamos assim, é uma atividade que a gente está aprendendo a construir juntos, né? Então, o que a gente viu é que não dava mais para a ANEEL não estabelecer padrões mínimos, né? Por mais que, eventualmente, fazer a escolha sacrifique outros. A gente sabe disso, né? Então, mas, assim, isso é preliminar. Óbvio que eu vou analisar com base na análise das áreas técnicas as contribuições de vocês, mas tendo a pensar que, assim, a gente meio que superou essa questão da análise de impacto regulatório por esse motivo, porque, assim, não tem como a gente fala assim, vamos estudar mais 1 ano. A gente teve o primeiro grande evento em 23 no estado de São Paulo, seguido pelo Rio Grande do Sul, que foi enorme, e depois por mais outro grande evento em São Paulo no final do ano passado. E o que as pessoas perguntam para a ANEEL assim, o que vocês estão fazendo? Então, assim, a gente sabe, vocês sabem, a gente sabe, né, que está todo mundo estudando o assunto, mas, no fundo, a gente precisa ter uma norma, por mais imperfeita que ela seja. E aí, por isso que a gente colocou as questões bastante sinceras nesse sentido, né, na nota técnica, no voto, para buscar, então, assim, pelo menos para essa etapa, haja vista que a gente tende a publicar uma norma, que venham contribuições de como aperfeiçoar essa primeira norma, né? Então, mas eu tenho talvez o mesmo pensamento que você, que não necessariamente essas eram as únicas escolhas que a gente poderia fazer e que teria outras que talvez pudessem ser avaliadas e consideradas também. Excelente. Acho que, só para deixar muito claro, a gente é a favor da norma, mas talvez alguns temas, né, que eles realmente exijam um pouco mais, e a gente poderia, e aí, claro, que foi a nossa sugestão lá e fica aqui também, para que a ANEEL avalie bem, porque às vezes é muito difícil você ter uma dificuldade aqui, né, e coisas que estão funcionando, às vezes parar de funcionar para fazer uma adequação. Acho que naquilo onde vocês mostrarem que pode realmente atrapalhar o que vocês estão fazendo, eu acho que é importante a gente dar uma olhada. Usou a palavra. Não, porque não é o objetivo, né? Tem mais alguma pergunta? Então, acho que é isso por hoje, né, Falcone? É isso. Bom, Agnes, da minha parte, super obrigado. De fato, esse é um dos temas que a gente se empenha muito lá, investe muito, né? Tanto em capacitação humana quanto em tecnologia. A gente acredita que é a forma de se preparar para a distribuidora do hoje e do amanhã. E é um prazer estar sempre aqui com vocês, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado. Obrigada, gente.